Aqui está o seu script traduzido e reescrito em português brasileiro 100% natural, fluido, emotivo, com o jeitinho que a gente fala no dia a dia. Perfeito para narração, audiobook ou postagem. Todo amanhecer, um pai solteiro parava na mesma esquina movimentada. Ajudava uma mulher que ele nem conhecia a atravessar a rua. Carregava as sacolas dela. E ainda comprava um café quentinho para ela. Ele achava que era só uma bondade anônima. Numa cidade que vive correndo, ninguém vê ninguém. Até que numa manhã ela segurou firme a mão dele. E sussurrou, quase sem voz. Você já salvou a minha vida uma vez. O rosto dela tremia enquanto a lembrança voltava. Aquela frase abriu uma porta pro passado. E jogou ele dentro de um segredo perigoso. Que ele nunca imaginou fazer parte. A cidade portuária vestia o outono. Como quem veste um casaco velho e confortável. Névoa cobrindo as ruas de manhã cedo. Buzina de navio ecoando lá do porto. No centro financeiro, os prédios de vidro pegavam o sol fraco. A poucos quarteirões dali, os bairros operários acordavam, com o barulho dos ônibus lotados, e o passo cansado de quem pega o turno da madrugada. Bem no meio desses dois mundos ficava o Ayus Coffee, uma cafeteria de esquina simples. Vidro embaçado, cheiro de café coado forte escapando pela porta. Era ali que o Carter Flynn parava toda manhã, onde o dia a dia virou ritual. Onde um gesto de boa gente virou muito mais. Carter Flynn, 32 anos, tinha aquela calma de quem já correu pro fogo, enquanto os outros corriam dele. Hoje ele era faz tudo, consertava a vida dos outros, enquanto a dele ficava no dá pra ir levando. A filha Luísa, 7 anos. Cachinhos escuros da mãe, e olhar esperto do pai. Era o centro do mundo dele. Antes da caixa de ferramentas, Carter usava outro uniforme. Era bombeiro, depois socorrista. Corria pro perigo quando todo mundo fugia. Mas isso foi antes do túnel do metrô, antes da fumaça, dos gritos, da culpa que entrou no osso. E disse que ele servia mais para consertar torneira pingando, do que para salvar gente. A cicatriz fina no pulso esquerdo era lembrança do último plantão. Ele passava o dedo ali sem perceber, mania que a Luísa já tinha aprendido a não perguntar mais. Hoje o heroísmo dele cabia em gestos pequenos. Toda manhã, 7h45. Depois de deixar a filha no ponto do ônibus escolar, ele andava 3 quadras até a esquina do Ayus Coffee. E lá estava a Alexandra. Alexandra Vivian Hale, 29 anos, tinha manhã que parecia ter 50. Tocava a cafeteria da família. Herança do avô que acreditava em comunidade e salário justo. Chegava cedo, abria a porta, enquanto a cidade ainda esfregava os olhos. Mas atravessar aquela esquina específica era um pesadelo sem nome. O barulho dos freios de ar. Pneu cantando no asfalto. Cheiro de escapamento misturado com algo queimado, que ela não conseguia identificar. Tudo isso travava ela na calçada. Coração disparado, pernas que não obedeciam. Foi assim que o Carter viu ela pela primeira vez há 3 meses. Simplesmente ofereceu o braço. Atravessou com ela quando o sinal abriu. E não falou nada sobre a mão dela tremendo. Nem sobre ela dar pulinhos a cada buzina. No dia seguinte ele estava lá de novo. Virou combinado sem ninguém combinar. Ele chegava, oferecia o braço, atravessava com ela, comprava o café, e seguia o dia. A Luísa, olhando da janela do ônibus escolar, já desenhava mapinhas daquela esquina no caderno, marcava com coraçãozinho, e escrevia, missão da manhã do papai. A Alexandra sempre usava o mesmo cachecol vinho, enrolado 2 vezes no pescoço. Mesmo quando o outono começava a esquentar, uma das mãos ficava no bolso do casaco, segurando um chaveiro de aço, que apareceu ali 2 anos atrás, quando ela acordou no hospital, com a cabeça rachando, e buracos gigantes na memória. O chaveiro estava gasto, com letras arranhadas, que podiam ser, confira, ou só marcas do tempo. A neurologista doutora Amanda Cruz explicou. A amnésia retrógrada. Algumas coisas podem voltar com gatilhos. Outras ficam trancadas para sempre. Mas naquela manhã foi diferente. O Carter entregou o café de sempre, preto, uma colher de açúcar, quando um caminhão de entrega derrapou na esquina. O barulho foi do inferno. Metal rangendo, freio gritando. Cheiro de borracha queimada misturado com outra coisa. Algo que fez a visão da Alexandra estreitar, e os joelhos dela cederem. O Carter segurou o cotovelo dela. Naquele toque, alguma coisa mudou nos olhos dela. Ela olhou de verdade, e reconheceu. A mão dela voou pro pulso dele, exatamente onde ficava a cicatriz. Você salvou a minha vida uma vez. Ela disse, voz rachando. Eu sinto o cheiro, a fumaça. Luzes vermelhas piscando.
Sua mão estava quente. Você me tirou de dentro de um vagão. O túnel estava cheio de fumaça. Eu não conseguia respirar. Mas você me tirou. O Carter sentiu o mundo girar. 2 anos atrás. Incêndio no túnel do metrô. Ele estava de plantão. Um dos primeiros a entrar na fumaça. Chamas subindo onde não deviam. Fogo se comportando como se tivesse acelerante. Ele tirou gente de lá. Até o capitão mandar voltar. Até uma explosão secundária rasgar o túnel. E um estilhaço entrar no pulso dele. Ele lembrava rostos pretos de fuligem, mãos agarradas, corpos arrastados pro ar puro, cheiro de plástico queimando, e algo químico, algo errado. E lembrava do parceiro, o Marcos, que voltou contra a ordem, e nunca mais saiu. Foi o dia que o Carter largou a farda. A culpa de ter sobrevivido, de ter obedecido, de não ter sido ele a morrer, era pesada demais. Agora essa mulher, essa desconhecida que ele ajudava todo dia, dizia que ele tinha salvado ela naquela noite, e as palavras abriram feridas, que ele achava que já tinham virado cicatriz. A Alexandra tirou o chaveiro do bolso, com a mão tremendo. Encontrei isso no meu casaco, quando acordei no hospital. Confira. É você, né, Carter Flynn? Ele olhou pro metal gasto. Tinha perdido aquele chaveiro naquela noite. Lembrou da corrente arrebentando, enquanto puxava alguém. Nunca mais voltou para pegar. É meu, ele respondeu baixinho. Aqui vai a continuação do seu script em português brasileiro bem natural, emotivo e com o ritmo perfeito para narração, seguindo exatamente o ponto em que você parou. Com a mão tremendo. Encontrei isso no bolso do casaco quando acordei no hospital. Tem escrito, confira, é você, né, Carter Flynn? Ele ficou olhando pro metal todo gasto. Tinha perdido aquele chaveiro naquela noite. Lembrou da corrente arrebentando enquanto puxava alguém para fora. Nunca mais voltou para pegar. É meu, ele respondeu baixinho. Atrás deles, o Wyoscoff seguia no movimento da manhã, alheio a tudo. A esquina enchia e esvaziava a cada sinal. E o Carter percebeu que o passado do qual ele fugia estava ali o tempo todo, paciente, enrolado num cachecol vinho, esperando ser lembrado. 3 dias depois, na sala da doutora Amanda Cruz, aquela médica de olhar doce que explica coisa difícil com jeitinho, ela falou para Carter e para Alexandra como trauma e memória funcionam. O cérebro às vezes tranca o que não aguenta carregar. Barulho de freio, cheiro de fumaça até a textura da lã. Qualquer coisa pode ser a chave que abre a porta. O fato de atravessar aquela esquina todo santo dia com a ajuda do Carter criou uma repetição segura, até que a mente dela se arriscou a lembrar. Mas as lembranças que voltaram trouxeram muito mais que um oi, já nos conhecemos. A Alexandra estava no túnel naquele dia porque estava fotografando para uma matéria sobre reforma. Lembrou de erguer a câmera, focar num trecho perto do acesso de manutenção, e ver um cara empurrando um carrinho com tambores. Tambores com rótulo da World Hazard Disposal, subsidiária da World Roads. Achou estranho pra caramba. Resíduo perigoso passando dentro do metrô. Bateu mais 3 fotos. Depois veio a explosão. O celular sumiu no meio do caos. Quando acordou no hospital 2 dias depois, todas onze. Devolveram as coisas dela. Menos o celular. O tenente William Porter tomou o depoimento dela, mas foi rápido, confuso, inútil por causa dos buracos na memória. A investigação do incêndio foi encerrada em 1 mês. Falha elétrica. Infraestrutura velha. Ponto final. Ninguém falou em material perigoso. Ninguém correu atrás do celular sumido. Mas eu vi a Alexandra insistiu, sentada na sala da Amanda, mãos apertadas no colo. Eu sei que vi. Se aqueles tambores eram solvente inflamável. Se alguém estava transportando ilegalmente para fugir da taxa de descarte. O incêndio não foi acidente. Foi queima de prova que deu errado. O Henry Barnes, amigo do Carter dos tempos de bombeiro, que saiu 1 ano antes e virou detetive particular, tinha aquele cinismo prático de quem já viu muito podre. Mas a lealdade de irmão. Quando Carter ligou e contou tudo, Henry ouviu calado e soltou só uma frase. Isso vai ficar feio pra cacete. Quem tem grana e corta caminho não gosta que mexam no passado. Mas Henry era parceiro de verdade. Foi atrás dos autos. O que encontrou foi ausência, laudo detalhado em umas partes, suspeitamente vago em outras. Padrões de queimadura registrados, mas não analisados. Teoria de falha elétrica colocada, mas nunca testada. 3 páginas das anotações iniciais do oficial simplesmente sumidas do arquivo digital, dados corrompidos. A assinatura do tenente Porter estava no encerramento. Mas o Henry conhecia o Porter dos velhos tempos. O cara era chato com detalhe.
Aquele fechamento preguiçoso fedendo a mutreta incomodou o suficiente para Henry ir até a delegacia. O Porter marcou no estacionamento, lugar que já diz tudo. Tiraram o caso de mim, ele falou, maxilar travado de raiva antiga. 2 semanas depois, me chamaram para uma reunião com o capitão e 2 advogados da World Roads. Pressão da prefeitura para reabrir o túnel rápido, motivo econômico. Meu capitão mandou escrever o laudo de encerramento. Eu escrevi, mas guardei cópia de tudo que juntei antes de tirarem o caso da minha mão. As cópias contavam outra história. Transcrição do rádio da noite. O capitão do Carter falando em explosão secundária com cheiro químico não elétrico. Lista inicial de testemunhas com 23 nomes, o laudo final só tinha 9. O nome da Alexandra Reio estava na primeira lista, riscado com a anotação vítima recusou continuidade. Ela nunca recusou, só estava desacordada e sem memória. O Carter leu tudo na cozinha, depois que a Luísa dormiu. A culpa antiga mudou de lugar no peito. O Marcos tinha voltado pro túnel porque ouviu o grito. A explosão secundária veio 40 segundos depois. O Carter estava do lado de fora, sangrando, gritando pro capitão deixar ele voltar. O capitão segurou ele na marrã. O corpo do Marcos foi achado 3 horas depois. Mas, segundo o rádio, a explosão foi localizada, exatamente onde a Alexandra fotografou os tambores. Se o Marcos entrou pelo acesso principal tentando alcançar o grito que o Carter ouviu, ele não estava nem perto daquela explosão. O Marcos morreu por motivo diferente. E o Carter carregava a culpa errada nas costas esse tempo todo. Ele ligou para Alexandra já passava das 10 da noite. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Preciso te contar do Marcos, da culpa que eu carrego. Contou tudo. Quando terminou, ela ficou quieta um segundo. Você salvou 23 pessoas naquela noite, Carter. E acha que falhou porque não salvou a 24ª. E se o Marcos morreu porque alguém colocou uma carga secundária para sumir com prova? E se morreu porque alguém decidiu que esconder descarte ilegal valia mais que vida humana? Foi a primeira vez que o Carter se permitiu olhar pro outro lado da moeda. Na manhã seguinte, o SUV preto apareceu. Parado em frente ao Ius Coffee, vidros escuros, motor ligado. Ficou 20 minutos e foi embora quando eles terminaram de atravessar. No outro dia voltou. O Henry colou um rastreador GPS embaixo do para-choque. À noite já sabiam. O carro era de uma empresa de fachada que depois de 3 camadas de papelada, levava direto para World Roads. Estão de olho em vocês, o Henry falou seco. Isso quer dizer que a gente tá no caminho certo. E que agora tem que andar em cima de ovos. Andando em cima de ovos ficou difícil quando a tia Constância apareceu na cafeteria, rosto branco de preocupação. Aqui vai o final da história traduzido em português brasileiro, com a mesma pegada quente, emotiva e cheia de coração que o povo daqui ama. Puro suco de Brasil, pronto para narrar, chorar junto e compartilhar. Pessoas atoladas em dívida médica e confusão acabam aceitando dinheiro rápido. Mas quem assinou não foi você, disse o Henry para Alexandra. Foi a Constância. Você era a vítima. Talvez nem segure na justiça. Se a gente contestar, não importa se segura ou não, falou Carter baixinho. Eles vão enterrar vocês em custas processuais só para descobrir. É exatamente esse o jogo, eles não precisam ganhar. Precisam só fazer a briga custar mais caro do que vocês têm. Eles estavam na salinha dos fundos do Ius Coffee, tarde caindo pela janela empoeirada, quando ouviram o estilhaço. A vitrine da frente explodiu para dentro. Sem tijolo, sem pedra, só um buraco perfeito no meio do vidro. Carter nem pensou, já puxou Alexandra e Constância pro chão atrás do balcão. O treinamento antigo gritando dentro dele, avaliar, proteger, responder. Lá fora, a rua vazia, exceto pelo SUV preto saindo calmamente da vaga. A mensagem foi cristalina. A gente chega até vocês. A gente machuca. Para de mexer. Naquela noite, Carter sentou na beirada da cama da Luísa. Fez cafuné no cabelo dela já dormindo. E tentou calar o medo que gritava no peito. Vitrine quebrada é uma coisa. Advogado é outra. Mas e se a Word decidir que o problema é o Carter em pessoa? E se acharem que um pai solteiro, sem grana e sem pistolão, é mais fácil calar do que negociar? E se forem atrás da Luísa? No dia seguinte o medo virou realidade. A escola ligou. Um homem abordou a Luísa no recreio, perguntando do pai, onde moravam, que carro ele dirigia. A professora apartou, mas o cara deixou recado. Diz pro seu pai parar de mexer em sujeira velha. A Luísa contou com aquela inocência de 7 anos, sem entender o perigo. Carter entendeu direitinho. Ligou para Alexandra com a voz tremendo de raiva e medo. Eu não posso fazer isso.
Chegaram na minha filha, Alexandra. Na minha filha. Silêncio do outro lado. Depois, calma. Vem pra cafeteria. Traz a Luísa. Vamos acabar com isso de um jeito que ninguém mais se machuque. Quando chegaram, Henry Porter e Doutora Amanda já estavam lá. Sentaram em círculo na salinha dos fundos. E a Alexandra expôs o plano, loucura ou genialidade, ninguém sabia ainda. A gente vai tornar isso público. Aqui mesmo na cafeteria. Coletiva de imprensa. Eu falo do incêndio, da amnésia, das fotos que tirei. Você fala do resgate, da explosão química. O Porter fala do caso que tiraram dele. A gente joga uma luz tão forte que calar a gente vai custar mais caro do que deixar a história correr. Vão processar vocês até virar pó, disse o Henry. Talvez, ela respondeu. Mas não antes da história explodir. E se a gente tiver prova física? A tia Constância se levantou. Foi até um armário velho no canto. E pegou uma chave. No dia do acidente você tava com a câmera analógica do vovô. Arquivo digital some fácil. Filme é mais difícil. Guardei tudo. O rolo tava vencido há 2 anos. Sofreu calor, frio, podia estar perdido. Mas o Henry conhecia gente que conhecia gente. 3 dias depois, 4 frames sobreviveram. Um deles, embaçado mas legível. Homem de uniforme empurrando o carrinho com 3 tambores. Rótulo clarinho, Word Hazard Disposal. E ao fundo, o relógio de segurança marcando data e hora. 10 minutos antes do incêndio. Não era prova de incêndio criminoso. Era prova de que material perigoso estava lá dentro quando não devia. Junto com as transcrições do rádio, a explosão química, o encerramento suspeito. Contava uma história. E história mexe com gente. Marcaram a coletiva para segunda-feira seguinte. Na noite anterior, alguém pichou na tábua que tampava a vitrine quebrada. O SUV preto passou 3 vezes, devagarinho. Carter quase desistiu. Mudar de cidade seria mais fácil. Mas a Luísa saiu do quarto esfregando os olhinhos. Pai, você tá com medo do fogo de novo? Ele confessou que um pouco. Ela subiu no colo dele, já grandinha mas ainda bebê dele. Ser corajoso não é não ter medo. É ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. A moça que você ajuda na rua vai ficar bem? Vou fazer ela ficar. Ela fez que sim, séria. É isso que herói faz. Continua ajudando mesmo quando fica difícil. As palavras ficaram com ele a noite toda. Segunda-feira, 10 horas em ponto. A cafeteria lotada de repórter, blogueiro, curioso. Alexandra falou primeiro, voz firme. Do incêndio, da amnésia, das fotos. Carter falou do resgate, do Marcos. Da explosão que não fazia sentido. A voz falhou quando citou o amigo. E ele deixou falhar. Porter mostrou os documentos proibidos. A foto do filme foi projetada na parede. Tambores, rótulo, horário. A porta se abriu. Clinton Enoch Ward entrou com 2 advogados. Terno impecável, cara de quem nunca perdeu nada na vida. Isto é calúnia. Minha empresa vai processar cada um de vocês. Alexandra se levantou. Mão tremendo, voz firme. Então processa em juízo aberto. Onde a gente pode pedir os registros de descarte de vocês. Onde pode depor os funcionários. Sobre o que estavam carregando dentro daquele túnel. Onde um júri decide. Se economizar em descarte valeu a vida do bombeiro que morreu. E as sequelas de outras 23 pessoas. Faz isso em público, Dr. Ward. Eu te desafio. O resto foi caos de pergunta, flash, gravação. Os advogados tentaram tirar o Ward dali. Mas o estrago estava feito. À tarde a história já era trending. À noite o Ministério Público anunciou reabertura do caso. 3 meses depois, Ward foi indiciado. Obstrução de justiça, perigo à vida, fraude de seguro. Carter e Alexandra deporam na audiência preliminar. No banco das testemunhas, Carter sentiu o peso mudar de lugar. A morte do Marcos não tinha sido culpa dele. Tinha sido ganância. A culpa não sumiu, mas parou de ser o centro da vida dele. Depois da audiência, voltaram para a esquina onde tudo começou. Os caminhões ainda freavam cantando pneu. Mas a Alexandra atravessou sozinha, sem pânico. Com o Carter andando do lado, não na frente. Eu tinha tanto medo aqui, ela disse. Você me ajudou a atravessar todo dia. Até eu lembrar por quê. E depois me ajudou a enfrentar. Isso que me salvou, Carter. Não só me tirar do túnel naquela noite, mas aparecer toda manhã, paciente. Até eu ficar forte o suficiente para lembrar e lidar. Reabriram o Wiles Coffee. Com o programa Segunda Xícara. Todo dia, a segunda xícara era pré-paga. E entregue de graça para quem precisasse. Bondade que segue em frente. Na parede, emoldurado. O desenho da Luísa. 2 pessoas de mãos dadas atravessando a rua. Com um túnel ao fundo iluminado e seguro.
6 meses depois, numa terça-feira qualquer, Carter parou na esquina. A Alexandra já estava lá, 2 xícaras na mão. Topa atravessar comigo? Atravessaram juntos. Não mais Salvador e Salva. Só 2 pessoas que se encontraram na escuridão. E decidiram andar pro lado da luz. A Luísa, da janela do ônibus, acenou animada. E desenhou mais um coraçãozinho no mapa. A cidade seguia indiferente e eterna. Mas naquela esquininha, naquela travessia, alguma coisa tinha mudado. Uma verdade foi dita. Um erro foi consertado. 2 pessoas quebradas descobriram que curar não é esquecer o fogo, é aprender a atravessar a rua de mãos dadas. Manhã após manhã, até o medo virar só mais uma lembrança. Do lado da coragem. A mensagem era simples. Bondade repetida nunca é anônima de verdade. É linha que costura ferida. Ponte entre passado e presente. Coragem para falar a verdade mesmo quando ela é perigosa. E às vezes quando a gente tem muita sorte. A desconhecida que você ajuda a atravessar a rua é alguém que você já salvou antes. Alguém que precisava ser salvo de novo. De um jeito diferente. Alguém que vai ficar do seu lado, quando mais importar, e dizer: hoje deixa eu andar com você. O sol subiu, queimando a névoa da manhã, e a esquina seguiu enchendo e esvaziando, no ritmo de 1000 dias comuns. Mas alguns dias comuns viram um alicerce de mudança extraordinária. Esse foi um desses dias, construído sobre as cinzas de um incêndio de 2 anos atrás, feito de memória, coragem, e o simples ato de atravessar a rua juntos. Esse foi o dia que a história acabou. E a cura começou de verdade.